Turma, hoje é um evento muito especial. Eu diria um daqueles dias que são inesquecíveis. Nós estamos no momento do culto, então, que nós já oramos, já cantamos, nós vamos estudar o texto bíblico, e quando terminar aqui, vai ter a foto, e depois da foto nós vamos para a piscina. Quando estivermos na piscina, para cada um dos que vão se batizar, vocês vão observar que cada um que entrar na água, a água gelada. Quando chegar o momento do batismo, eu vou perguntar para aquele candidato ou candidata ao batismo se eles creem em Jesus como Salvador. A gente imagina que se eles creem, eles vão dizer sim. E vai chegar o momento que eu vou falar o seguinte: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja nessa igreja, seja na igreja do Maracanã, que é só se atravessar a rua, está tendo culto ali. Seja a igreja do Marcão, certo Marcão, cadê você? Marcão e a IEMA, Igreja Evangélica Missionária de Atibaia. Seja em qualquer igreja evangélica aqui, mas se você for numa igreja católica, eu nunca vi um batismo católico. Veja, nós temos muitas divergências com o catolicismo, divergências importantes, mas quando é feito o batismo dentro do catolicismo, o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Talvez você já tenha latim isso daí, não é? Vocês que são, talvez, de igreja católica podem me ajudar nisso. Se você for numa igreja anglicana, que é bem diferente da nossa igreja, vai ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pior, se você for para uma seita, a gente considera seita, um dia eu posso até conversar com vocês sobre isso, Testemunhas de Jeová, Mormon, eles vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a pergunta é, por quê? Por que que toda tradição cristã, boa, ruim, certa, errada, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? A resposta que as crianças dariam, que saíram agora, talvez seria porque Jesus mandou. Por que eu digo que é resposta de criança, né? Que quando você vai fazer alguma coisa com a criança, você fala, por quê? Porque eu estou mandando. Aí ela vai e faz, né? Então, Jesus mandou, em Mateus 28, 19 e 20, por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele mandou. Mas a pergunta é, por que ele mandou que fosse assim? E eu quero trabalhar com vocês hoje, então, as razões porque nós usamos o que nós chamamos dos nomes das pessoas da Trindade em cada batismo. E as razões para isso a gente vai buscar não quando Jesus mandou, mas quando houve a narração do primeiro batismo, embora com várias diferenças em relação ao que nós vamos ter aqui, mas é o primeiro batismo narrado nas Escrituras, que é o batismo de Jesus. Eu vou pedir, se você tiver Bíblia no celular, se não, está no PDF que nós mandamos para os convidados aqui, que você abra o texto de Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 13, que vai ser o primeiro batismo executado por João, um batismo levemente diferente do batismo que nós vamos ter aqui, mas é o primeiro batismo que é narrado nas Escrituras. Marcos, o Evangelho de Marcos, então é o segundo evangelho do Novo Testamento, capítulo 1, versículos 9 a 13. Ok? 5 versículos apenas. Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 13. Nós vamos encontrar neste texto e nas narrativas paralelas de Mateus, de Lucas e talvez alguma coisa em João também, sobre os motivos por que nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Diz assim o texto, vou ler para vocês, Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 13. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João, chamado João Batista, no Jordão ou no Rio Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba, ou outro texto de Lucas vai dizer, em forma corpórea como pomba, sobre ele. Então veio dos céus uma voz, e olha o que a voz diz: Tu és o meu filho amado, e em ti me agrado.
Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. É com esse pequeno texto aqui, turma, que nós vamos entender por que nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Eu só vou pedir uma licença, não é nem poética ou sermônica, não é? Uma licença para não usar a ordem que a gente usa no batismo, Pai, Filho e Espírito. Eu vou usar a ordem que aparece no texto aqui, ok? Então eu quero começar pela pessoa do Filho. A partir do versículo 9 e 10, eu quero mostrar para vocês por que nós batizamos, falando em nome do Filho. Leia comigo de novo o versículo 9. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo, só até aqui. Por que nós batizamos em nome do Filho? E nós batizamos em nome do Filho porque, para a pessoa de Jesus, o batismo significa a priori ou primeiramente a sua humilhação. Não é só a sua humilhação, eu vou mostrar isso para vocês no texto. Mas nós batizamos em nome do Filho, porque quando Jesus participa do batismo, ele está mostrando a sua humilhação. Veja, batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo tem que ver com o que nós chamamos de trindade, sendo que Deus ele é único, uma única essência que subsiste em três pessoas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito. A gente não confunde as pessoas, mas também não divide a substância. É um único Deus, três pessoas. Pessoas divinas. Então Jesus ele é Deus. Na teologia a gente trata Jesus como Deus. No entanto, no nosso texto, a gente vê Jesus aqui na sua forma humana. Ele mantém a sua plena divindade, mas quando ele se faz gente, ele também é plenamente humano. E nesse momento aqui, ele chega e participa do batismo de um homem chamado João Batista, que por acaso, inclusive, era primo dele. E ele chega ali e vai ser batizado no rio. E essa questão do batismo é muito interessante porque, desde o Antigo Testamento, quando se falava de pecado, usa-se a ideia de rituais de purificação. E muitos dos rituais do Antigo Testamento usavam o elemento da água. Então, no Antigo Testamento, por exemplo, em Levítico 22, quando alguém tinha lepra e e era curado e precisava se mostrar puro, ele raspava os pelos do corpo e tinha que se lavar inteiro. Ou seja, alguém que era considerado impuro, para que depois fosse considerado puro, passava por um ritual que envolvia água. Mas quando chega o Novo Testamento, um novo momento de Deus na história, entra em cena aqui para preparar o caminho para Jesus, um homem chamado João Batista, e ele diz o seguinte: vocês precisam se arrepender dos seus pecados. E aquelas pessoas que percebiam-se pecadoras e falavam, poxa, eu sou assim, eu sou ruim, eu penso, as coisas que eu penso eu não quero que ninguém saiba, as coisas que eu faço são ruins. E as pessoas que ouviam João Batista falar, se arrependa, e falam, eu estou arrependido, o que eu faço? Ele falava o seguinte, agora você entra no rio aqui comigo e a gente vai fazer um ritual que simboliza esse arrependimento dos seus pecados, que era o batismo que João estava fazendo. Então o que acontece é que quem era sujo, impuro, pecador e se enxergava assim, através da pregação de João, ia até ele e passava por um ritual de imersão. Inclusive a palavra batizar, na língua grega, a palavra baptismo, é um verbo grego, significa mergulhar. Então era um ritual exterior de um arrependimento de pecado que tinha acontecido dentro da pessoa. E aí nós temos um problema. Jesus passa por um ritual de pecadores arrependidos. Agora, veja comigo. Se eu falei para vocês, espero que vocês tenham acreditado, que Jesus é Deus, Jesus não tem pecado. Como que alguém que não tem pecado
vai para uma água passar por um ritual que representa o arrependimento ou a tiragem, sei lá, da sua sujeira dos seus pecados. Aliás, foi essa dúvida do próprio João Batista, quando Jesus chega para ele, em Mateus capítulo 3, nesse mesmo episódio, mas em outro evangelho, João fala, é você que tem que me batizar, não o contrário. Jesus, não, eu vou cumprir tudo que a justiça de Deus manda. Qual que é o ponto, turma? Jesus, de fato, ele não tem pecado. Mas quando Jesus se fez gente, ele veio para assumir o lugar do pecador. Então você imagina Deus se fazendo gente e se, embora sem pecado, cumprindo tudo que os pecadores deveriam cumprir para satisfazer esse Deus que é justo. Por isso que a gente vai falar na teologia que o batismo de Jesus, quando ele se identifica com o pecador, é um momento da sua humilhação. O Deus Santo, o Deus puro, agora se faz gente e participa de um ritual que não é qualquer gente não, só gente ruim participa, pecadores. Tudo bem que pecadores arrependidos, mas são pecadores. Aliás, muito do significado do batismo, vocês vão ver que envolve água. E por algum motivo, na soberania de Deus, na nossa igreja, sempre água fria, né? Mas enfim, envolve água. E até bastante água, porque uma das perspectivas do que é o batismo é que esse montão de água aí, ele simboliza uma lavagem que aconteceu dentro de nós, quando nós nos convertemos, e agora a gente só representa isso tomando um baita banho de água gelada no batismo. Essa piscina vai representar a lavagem que Deus fez conosco. Agora, deixa eu falar, né? São 9 batizandos hoje. O 9º tá lascado, né? Haja pecado que vai ser lavado. Não foi lavado lá, ali é só a representação. Eu não sei qual que é a pior profissão do mundo. Quando eu era criança, o pessoal falava que era lixeiro, outros vão falar que é coveiro. Seguramente o pastor deve estar no meio. Não é? Mas deixa eu... São profissões absolutamente dignas, ok? Mas eu me lembro de uma situação que nós vivemos na praia. Inclusive, Sérgio Cris, na Praia das Toninhas. Olha lá, hein? Nós estávamos indo embora. Último dia, indo pegar as coisas no prédio. Chegamos, tinha um rapaz que limpava a fossa. Olha, respeito esse rapaz. Respeito. Olha, posição de sentido aí, Thiago, né? Respeito, né? Porque conforme ele abriu a fossa, eu ficava no meio do prédio. Conforme ele abriu, eu falei, nossa, um enxame de abelha, tá meio grande essa abelha, né? Era barata. Enxame de baratas voadoras, né? Ali é o teste, né? Da coragem de alguém, né? E começa a voar barata para tudo quanto é lado. Eu fiquei imaginando a vida daquele rapaz ali, tirando as baratas, né? Você vê uma mosquinha aqui, você fala, não é ruim, podia ser pior, né? Eu lembro daquele rapaz. E eu falei, saio de casa, dá um beijinho lá nos filhos, um beijo na esposa, querido, estou indo trabalhar. E ele vai mexer com o esgoto, vai limpar a fossa, vai lidar com rato, com barata, com sujeira. É melhor não entrar, daqui a pouco que tiver almoçar, não vou entrar nos detalhes, mas você entende, né? É o esgoto. O que Jesus veio fazer? Ele veio limpar o esgoto que existia na humanidade. Ele veio tirar aquilo que nos afasta de Deus. E ele simboliza essa identificação com alguém que está no esgoto, no batismo. Por isso que o batismo representa, em termos de Jesus, a sua humilhação. Não representa só a humilhação, mas representa muito da sua humilhação. O Deus Santo viveu entre nós
mas se fez pecado por nós. Por isso que nós batizamos em nome do Filho. Mas olha comigo, o texto segue. E não é só em nome do Filho que a gente batiza, não é isso? E diz assim, Marcos capítulo 1, versículos 9 a 10, e diz assim: naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Tem que ver então com a humildade e a humilhação de Jesus. Mas olha no versículo 10. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E no versículo 10, então, nós temos a figura não mais de Jesus, mas a figura do Espírito Santo, descendo em forma de pomba, ou de rolinha. Na nossa cultura, seria uma rolinha. Na cultura de outros países, é rolinha. Ou no Brasil, a gente fala pomba, ok? Mas em outros países, o pombo não é um animal muito... Na nossa cultura não tem problema em falar em formato de pombo, de pomba, mas em outras culturas é outro animal. Mas esse animal é uma rolinha, uma pombinha que desce. Nós batizamos em nome do Filho porque representa a humilhação de Jesus, sua identificação com o pecador. Mas nós batizamos em nome do Espírito porque a descida do Espírito Santo no batismo representa a presença graciosa do Espírito ali no ministério, na vida de Jesus. Essa ideia da pomba, turma, ela tem duas perspectivas importantes. Primeiro, é a ideia da presença da pomba. O texto de João, capítulo 1, versículo 32, vai dizer o seguinte: João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele, sobre Jesus. Então eu estou dizendo para vocês que o Espírito representa uma presença graciosa. Eu quero trabalhar primeiro a palavra presença. Quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, ele desce, e João vai dizer em João 1,32, né? João Batista vai dizer em João 1,32, narrado pelo outro João, ele diz o seguinte: eu vi o Espírito descer e permanecer. Então, quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, é uma representação da pomba ali, mas de alguma forma há a percepção de que o Espírito permanece sobre Jesus. Por isso que há pessoas que em Mateus 12 blasfemam contra o Espírito Santo, ali naquela geração, sofrem as consequências de uma perdição eterna, porque havia no ministério de Jesus uma clara evidência de que o Espírito Santo estava lá o tempo todo. Então, esse descer representa essa presença do Espírito no ministério de Jesus. Mas o que desce? Desce numa forma visível, ou para alguns, pelo menos visível, para João e para Jesus. Nós não temos certeza se os outros viram. Mas olha o que desce. Eu fiquei pensando, né? Muito se fala do Espírito Santo em algumas igrejas hoje, que é uma manifestação de poder. Agora, se fosse uma manifestação de poder, eu acho que descia um leão. Ia ser meio bizarro, né? Descer um leão. Mas desce uma pomba. E se você olhar a cultura judaica, a pomba, essa rolinha, essa pombinha, é um animal que transmite na cultura judaica serenidade, paz, graça, humildade, até fragilidade. Então na nossa casa tem ali nas colunas na garagem, tem alguns ninhos de rolinha lá. É engraçado que faz muitos anos que a gente virou um criador lá na minha casa, né? Porque eu tenho na varanda, sempre teve na varanda, e aí eu gentilmente expulsei as rolinhas lá da varanda, e elas agora fizeram um ninho lá embaixo, onde tem a minha garagem, né? Mas o que eu acho interessante, já tivemos vários ninhos em casa de bicho, né? Não que a gente queira, né? Mas eles fazem ninho lá e a gente normalmente não tira. Tinha até um passarinho na jabuticabeira, tão bonitinho, o ninho dele é um negocinho assim. Mas era o seguinte: o ninho do passarinho na jabuticabeira, você chegava descendo a escada lá, o passarinho ia dar rasante, né?
vinha lá e tal, desse tamanho. Eu falava, cara, você não tem tamanho para dar rasante. E o cara vinha, até era meio engraçado, né? Enfim. Com as rolinhas, nunca aconteceu isso. A gente chega perto, ela se encolhe. A gente chega ali, ela voa, ela fica o tempo todo olhando o filhote, mas não é agressiva em nada. E vamos ser sinceros, até o filhote é bonitinho. Semana passada eu estava em São Paulo, e aí as crianças escreveram, papai, o filhote de rolinha caiu no chão. O que a gente faz? Eu falei, põe de volta. Eu falei, já era, morreu. Que dó, o filhotinho lá, já caiu o filhote de outros animais em casa, e os pais vão, a rolinha fica ali, ela tem essa graça. Sabe, essa tranquilidade, é um animal doce, dá vontade de apertar. Não sei se apertar não pode, né? Mas enfim, é essa docilidade que está sendo representada aqui no batismo. Claro que tem poder envolvido. Não é? O Espírito Santo, o que Jesus realiza no poder do Espírito é muito poderoso. Jesus ressuscita morto. Mas o que me parece que é revelado aqui no batismo é uma presença doce, graciosa. Até porque Jesus foi assim, em Isaías capítulo, se eu não me engano, 42, quando é uma profecia da vinda de Jesus, do Messias, diz assim, eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, ele trará justiça às nações. Aí você fala, agora ele vai esmagar. E aí é o que diz o texto. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Ele vem nesse espírito gracioso, dócil. Por isso que há essa representação cumprindo Isaías 42. Jesus vai ser aquele que não grita, que entrega a sua vida de bom grado. E quando o Espírito desce sobre ele, expressa uma presença graciosa. Então é presença, é constante e é graciosa. E é interessante que a gente entende que o batismo de Jesus, ele é uma espécie de prenúncio do que vai ser o batismo da igreja com o Espírito Santo em Atos capítulo 2. E em Atos capítulo 2, a igreja recebe o Espírito Santo, tem aquele episódio que eles falam em outros idiomas e tudo mais. Mas em Atos capítulo 2, isso revela que quando cada crente, a partir daquele momento, recebe Jesus, essa pessoa recebe também o Espírito Santo. E olha que interessante, se a gente entende então agora que todo aquele que se converteu a Jesus tem esse Espírito Santo. E como é que esse Espírito trabalha no crente? É interessante o texto bíblico, em João capítulo 11, quando diz que ele convencerá. Ele podia ter escrito, João, ele conquistará, mas ele escreveu convencerá. O Espírito Santo é aquele que trabalha de dentro para fora. Ele convence. Ele é gentil. Ele se entristece com os pecados. Inclusive, pode ser, de alguma forma, deixado de lado na vida do crente. A gente vai conversar sobre isso mais para frente no sermão. Mas quando nós batizamos cada crente, nós estamos reconhecendo que aquela pessoa, no dia em que ela se converteu, ela agora tem dentro de si uma presença graciosa do próprio Deus habitando a ela. E por isso que quando Jesus é batizado, o Espírito Santo desce em forma de pomba, manifestando sua presença graciosa em Jesus e agora na igreja, no crente. Nós batizamos em nome do Filho porque o batismo representa a humilhação de Jesus, ele se fazendo pecado em nosso lugar. Nós batizamos em nome do Espírito porque o Espírito representa a presença graciosa de Deus no crente, como foi em Jesus. E finalmente o texto não termina só com a presença do Espírito, versículos 10 e 11, diz assim, assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Versículo 11, então veio uma voz do céu.
Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. No versículo 11 é uma expressão da presença do Pai, da primeira pessoa da Trindade no batismo, e ele diz, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Se o batismo representa a humilhação de Jesus, se fazendo pecado em nosso lugar, a presença graciosa do Espírito que desce sobre Jesus e agora está no crente, nós batizamos em nome do Pai, porque o batismo representa que há um amor incalculável do Pai pelo seu Filho. Quando Jesus é batizado, o Pai diz, tu és o meu Filho amado. Nós batizamos em nome do Pai, porque o Pai representa o amor incalculável que Ele tem sobre os crentes. Interessante, muita coisa acontece aqui nesses versículos, não dá para entrar em todos os pormenores, mas primeiro no versículo 10, quando o Espírito vai descer, diz o texto que os céus abriram-se. Só que tem versões que vão dizer os céus rasgaram-se, que talvez seja, Marcos usou a expressão o céu rasgou, mesmo verbo que é usado depois, mais para frente, quando rasga o véu do templo. O céu rasgou. O Espírito desce graciosamente e ouve-se uma voz do céu. É interessante que na cultura judaica, quando se falava da voz de Deus, eles relacionavam a voz de Deus com o trovão. Sabe quando dá um trovão tão forte que a janela fazia, sabe? Então, na cultura judaica, a voz de Deus era essa voz que fazia tudo mexer. E o que é interessante, quando essa voz, que talvez fez tudo mexer, a tradição católica vai dizer que houve uma grande luz, o texto não revela. Mas quando chega essa voz aqui, ela diz, tu és meu filho amado. O batismo representa a humilhação de Jesus. Mas mesmo na humilhação, Jesus se fazendo pecado em nosso lugar, Deus está dizendo, embora seja a sua humilhação esse momento agora, você é meu filho amado. Porque a humilhação não é um plano de Jesus, é um plano da Trindade, de Deus alcançando a humanidade. Não é porque Jesus está nesse estado de humilhação que ele é menos amado por Deus, muito pelo contrário, ele está na humilhação por causa do amor de Deus, não só por Jesus, mas pela humanidade. E tudo tremendo com essa voz diz, tu és meu filho amado, e essa palavra é muito interessante. Ela gera muito debate, porque ela indica que Jesus tem um relacionamento com Deus, de filho, que ninguém mais tem. Não estou dizendo que não existem outros filhos de Deus. Existem. Não todos. Nem todo mundo que existe é filho de Deus. Já a gente lida com isso, segura aí. Mas o que eu estou dizendo é, dentre os filhos de Deus, a palavra que é usada aqui indica que Jesus é o filho especial. Por que eu estou dizendo que nem todo mundo é filho de Deus, alguns são, outros não? Tem um texto escrito ali, não tem? João 1,12, não está escrito ali? 1,12, né? Está escrito. Eu cheguei aqui e falei, não, está escrito Cristo. Aí eu olhei, não, está escrito crise. Não é? Provavelmente uma ideia de crise de identidade. Quem nós somos? Não sei se é isso. Porque João 1:11 e 12 diz assim, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Jesus veio para os judeus, e os judeus estavam nem aí. Contudo, aos que o receberam, aí ele explica, o que é isso? Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade humana, nem pela vontade da carne, mas nasceram de Deus. O que ele está dizendo? Aqueles que recebem Jesus, esses são filhos de Deus. Quem crê que Jesus é o Salvador. E quem não é?
A Bíblia trata como criatura de Deus, na melhor das hipóteses. Ou se a gente for honesto, eu vou ser honesto. Pode ser honesto? Pode ser honesto. Tem vários visitantes aqui, eu vou ser honesto com você. Ser criatura para mim tá bom. Mas se eu falar para você, não fica bravo comigo, é a escritura, a palavra de Deus. A gente pode lidar com isso amorosamente depois. Não fica bravo, mas eu vou falar. Efésios 2:3 diz que antes de sermos crentes, nós éramos naturalmente filhos da ira de Deus. Na teologia bíblica, a gente só tem essas duas posições. Ou é filho, ou é filho de Deus ou da ira. É duro isso. No entanto, quando nós temos alguém que era filho da ira e se torna um filho de Deus, o que nós estamos vendo é o derramar de um amor incalculável que Deus tem por essa pessoa. Porque estava perdido, estava na fossa, estava na barata, estava no esgoto, Deus veio lá, pegou, tirou, lavou e falou, agora é meu filho. Esse é o mais puro evangelho que você pode ouvir. É Deus buscando a humanidade, através da morte do seu filho, pagando o preço pelos nossos pecados. O batismo, ele representa inclusive esse processo. Vocês vão ver que a gente vai mergulhar a turma lá. Mergulha. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mergulha. Representa a morte. Se mergulhar demais, representa mesmo. Hein? E aí, é rapidinho. Só mergulha, tá? Calma. Só mergulha e sobe. Representa a morte e a ressurreição. Porque a gente era morto e agora a gente vive. E isso é a manifestação desse amor incalculável do Pai. Quando Jesus se batiza, ele recebe essa expressão de que Deus o ama. Quando cada um de nós se batiza, nós estamos afirmando ali, essa pessoa estava morta, era inimiga, mas hoje é filha. Nós estamos batizando em nome do Pai, porque a gente pode afirmar, Deus o ama. Deus Pai o ama. Contar para vocês, cadê o André? André, me batizei 2 vezes também. Você sabe, né, André? Tá aí, né? O André já é batizado, né, André? E hoje ele batiza a 2ª vez. Pode isso? Olha, isso é complicado. Eu também batizei 2 vezes. Na primeira, acontece, André, que é diferente do seu caso, você sabe. Eu não era crente. Fui junto, né, Thaís? Você te batizou junto, mas eu não era crente. Você era crente? Ok, eu não, né? Enganei tudo, tá bom, eu não era. Então eu me batizei, Thaís, minha irmã, né? Eu me batizei e falei, ufa, ninguém percebeu que eu não sou crente. Me converti 2, 3 meses depois, e aí? Então eu estava morto, só tomei um banho de ar, ainda era quente a água, né? Quase que eu morri naquele dia, pus os dedos na tomada, enfim, né? Aqui não tem tomada. Depois eu falei, rapaz, eu não era crente. Eu não passei por esse processo, ainda era inimigo. E aquilo ficou com os anos, e foi nessa igreja, que hoje eu pastoreio, na época eu não era pastor da igreja, que eu me batizei em 2008, com alguns irmãos, inclusive, que estão aqui. Batizamos porque eu falei, o batismo é para quem já experimentou a filiação de Deus. E foi tão legal a 2ª vez. O André vai batizar por outros motivos. A forma de batismo que ele usou foi diferente da nossa, a gente respeita, foi um batismo válido, real, foi na igreja presbiteriana, mas eles, é que nem na tradição de jogar aguinha, falta talvez essa ideia da morte e ressurreição, mas seja como for, a gente não quer discutir teologia aqui, o André humildemente se sujeita à nossa igreja, à nossa forma de batismo, e vai batizar, e vai pôr a Ana na água, né? Eita! Mas vai participar. Mas olha que legal, André. Essa 2ª vez, seu batismo foi real, ok? Então, essa é mais uma afirmação, é um momento de lembrar. Eu estou nessa água.
Porque Deus me ama a ponto de me trazer da morte para a vida. Porque o batismo representa na pessoa do Pai o amor incalculável que Ele tem. Primeiro por Jesus, o Filho amado, mas também por cada crente. Por isso, então, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito. O Pai indica amor incalculável, o Filho indica a humilhação de Jesus se fazendo pecado em nosso lugar, e o Espírito indica que Deus tem uma presença graciosa para os seus filhos. Se o sermão terminasse aqui, é que nem filme americano, Aaron. Alguém ia fazer assim, termo Hollywood. Alguém ia começar uma palminha assim. E aí fomos... Não tem esse filme americano? Nossa, que legal, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Jesus nos salvou, Ele se humilhou, e hoje Ele está exaltado, e o Espírito tem presença constante no crente, e o Pai ama, e estava todo mundo feliz, a gente batiza e tem churrasco. Mas o texto não termina aqui. O problema é esse. Versículos 12 e 13, para a gente terminar. Tá tudo tão legal, cara. Mas tem versículos 12 e 13 aqui. A gente vai ter que lidar. Logo após, o Espírito, aquele mesmo Espírito da presença graciosa, que desceu como pomba, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Olha as companhias dele aqui. Ele estava com os animais selvagens. E os anjos o serviam, ou o serviram no final. O mesmo Espírito que é essa presença graciosa agora encaminha Jesus para um deserto. E ele fica lá 40 dias. Turma, vocês 9 que vão se batizar hoje, esse final é muito importante. Porque o batismo, preste atenção, ele não é o fim. O batismo não é o auge. O batismo é o começo. E não é o começo só de coisa boa. O batismo é o começo de uma grande batalha que se chama vida cristã. Eu vou pedir que vocês 9 que estão aqui fiquem de pé, por gentileza. Os 9. Eu quero. Vamos lá. Arthur, Tamarinha, Gabriel, João, Jonathan, Davi, Ana Beatriz, Vanessa. São esses 9 aqui. Vocês decidem a ordem, tá bom? Seus 9 aí. Crente em Jesus? Todo mundo crente? Todo mundo? Todo mundo? Ok. Identifiquem esses 9 aí. Podem sentar. É com vocês que eu quero falar agora. Vocês vão entrar naquela piscina ali. Cerimônia tão simples. Essa cerimônia, turma, vocês são bem jovens. Ela não pode representar, não deveria representar o que vocês têm de melhor na vida cristã. Muito pelo contrário, aquela cerimônia ali é o primeiro passo. Como foi para Jesus o primeiro passo do ministério dele. E sabe o que vai acontecer no momento que você sair da água ali? Sabe o que vai acontecer? Sim. Vocês têm a presença graciosa do Espírito, vocês têm Jesus sabendo todas as suas lutas, porque Ele se identifica com você. Você tem um amor incalculável do Pai, mas subindo aquela escadinha ali da piscina, se prepare para enfrentar as piores lutas da vida de vocês. Vocês vão ter, já tem, mas agora com o batismo tornando pública essa fé, vocês vão ter o pior inimigo, além de você, que já é ruim, o pior inimigo que o crente pode enfrentar, que é o próprio diabo. Muitos entendem, houve um tempo na igreja evangélica, década de 1980, 1990, que o diabo era quase que onipotente, só se falava nisso. O tempo passou
E hoje, nas igrejas evangélicas, o diabo virou piada. Nem uma coisa, nem outra. Não é nem onipotente, nem piada. Ele é um inimigo real. Jesus não enfrentou. Sabe o que acontece? Eu vou falar, tem que ver com a teologia aqui que a gente prega na nossa igreja. Eu vou falar para vocês 9 e vocês outros ouçam e avaliem. Você sendo crente, você não perde a sua salvação. Fica tranquilo. Não perde. Mas muitos crentes, não enfrentando as suas lutas, desperdiçam a sua salvação. Ouça a diferença que eu estou dizendo. Perder quer dizer que não vai para o céu. Desperdiçar quer dizer que não desfruta dos benefícios que essa salvação pode trazer. Quantos entraram naquela água, aquilo foi o auge da sua vida cristã. Depois dali teve a batalha no dia seguinte, como Jesus teve, e já trocaram os pés pelas mãos e a vida, porque achavam que agora ia ser... Agora que a batalha começa. Jesus é batizado, sai da água, já tem deserto, já tem animal selvagem, já tem diabo. Não deem para nós. Nós amamos vocês. Nós amamos os irmãos da igreja. Nossa igreja tem muito querida. Mas vocês 9, nós já amamos vocês. Não deem para nós o desgosto de se perder nessa vida. Desperdiçar essa coisa tão bonita que Deus está fazendo com vocês. Eu tenho 2 breves histórias para terminar a nossa conversa aqui. São histórias mesmo, não é texto bíblico, é história. Eu não sei se eu começo com a da Segunda Guerra ou com a do filme da Disney, não sei. Começar com a da Segunda Guerra, depois a gente aumenta o nível. Gosto muito da Segunda Guerra Mundial. E há na Segunda Guerra Mundial um episódio da chamada Batalha da Inglaterra ou Batalha de Londres. Já estudaram? Deixa eu estudar? Havia um momento lá, se eu não me engano, em 1940, 1941, logo naquele começo da guerra, a Alemanha vai e invade a França, rapidinho, chega em Paris, Hitler vai passear ali na Champs-Élysées e o mundo está assustado. Hitler dominou a França, assim. E o próximo, então, varreu a Europa, dominou a França e agora falta a Inglaterra. E a Alemanha se preparou por vários anos com a sua força aérea, a Luftwaffe, não é que o Andrés vai falar que é isso, Luftwaffe, não? Força Aérea Alemã, mais de 2.000 caças. E a Inglaterra, não é? Comeu bola ali, com vários anos, Chamberlain, não sei o que lá, querendo paz, tinha 1/3, um pouco mais do que isso, do poder aéreo alemão. Estavam fabricando avião, Spitfire lá, a todo vapor, mas não conseguia. Então, quando chega a Batalha da Inglaterra, em que a Alemanha quer acabar com a Força Aérea Britânica, a proporção de avião alemão é 2-1. Pior. Piloto alemão treinado na disciplina alemã, Andrés. Tudo piloto bom. E a Inglaterra tem avião, começa a ter 2-1, que bom. Mas não tem piloto. E aí Churchill, primeiro-ministro, eles traçam um plano de treinar jovens que entraram na faculdade para pilotar avião. Você imagina pôr calouro. E eles vão lá para Cambridge, para Oxford, e eles treinam 2-3 meses e falam, amigão, tá aqui uma medalha, esse é o seu avião, defende a Inglaterra. E sabe o que acontece nessa batalha? A Inglaterra ganha, cara. A Inglaterra ganha a batalha. A Inglaterra durou vários meses. Aqueles monte de jovem pilotando avião ganhou dos alemães, cara. E a Alemanha não conseguiu acabar com a Força Aérea Britânica. E foi aí que o Churchill foi no rádio e disse o seguinte: nunca antes na história dos conflitos humanos, tantos, falando na Inglaterra, deveram tanto a tão poucos. Falam desses pilotos na Inglaterra.
jovenzinhos, morreram 1.500 pilotos britânicos, vários jovens de 18, 19 e 20 anos. Vocês 9 aqui. É esse o espírito que vocês têm que sair daquela água lá. É como se, não é, mas é como se dependesse de vocês. A batalha começou, turma. É a sua vida cristã que está em jogo. Saindo daquela água ali, e agora eu vou citar o filme da Disney. Um dos melhores filmes da Disney que eu assisti, foi da Pixar, na verdade, foi um clássico, Os Incríveis. Lembra? Os Incríveis? A gente ficou na época de seminário, não podia ir no cinema e tal. Terminou o seminário, eu e a Dani fomos assistir, ele foi assistir o quê? Vou assistir esse. Quando a gente assistiu Os Incríveis, ele falou, nossa, o que a gente perdeu? Não foi só aquele filme mesmo. Né? Filmaço. Né? O outro não. Há um momento do filme em que é uma família de super-heróis, se você não viu, eu vou dar um spoiler, não tem problema. Família de super-heróis, mas as crianças ainda não entraram na vida de super-heróis, você lembra, né? Mas chega, eles são presos numa ilha, tal, chega um momento que eles têm que lutar como família. E a mãe, a famosa Helena Pera, né? Diz assim, a partir de agora, vocês vão ter que lutar. E vocês vão enfrentar os maiores vilões. E se vocês derem oportunidade, eles vão destruir vocês. E ela termina essa frase dizendo, não deem a eles essa oportunidade. Lembra disso? Tá vendo Pixar como mexe com a gente? Jovem, vocês vão sair daquela água ali e vão enfrentar forças muito poderosas que querem destruir vocês. Não deem a eles essa oportunidade. Mas lembre-se, quando a gente te batizar, nós vamos te batizar em nome do Pai. E isso se mantém, o amor incalculável dele vai estar nessa expressão, eu te batizo em nome do Pai. Depois nós vamos falar, eu te batizo em nome do Filho, e você vai lembrar que Jesus sabe tudo o que você está passando, porque ele se fez gente e na sua humilhação foi batizado. E depois nós vamos falar, eu te batizo em nome do Espírito, e você vai lembrar que ao falar isso, você pode contar todos os dias com uma presença graciosa dentro de você, que é o Espírito. Mas isso não quer dizer que saindo dali você não vai ter lutas, e se prepare para vencer. É isso que eu tinha para a gente hoje, eu quero orar, e a gente vai tirar a nossa foto e vamos para a batalha. Oremos então. Senhor, muito obrigado, porque a narrativa bíblica, ela nos instrui. Obrigado pela presença da Trindade ali no batismo, Jesus se fazendo pecado em nosso lugar, embora nunca tenha pecado. Ele participa de tudo aquilo que o pecado traz, seja ali o batismo, seja depois a consequência final, que é a morte. Mas passa com sucesso, porque Jesus ao terceiro dia ressuscitou. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos acesso à presença absolutamente graciosa de Deus em nós que somos crentes, através da pessoa do Espírito Santo. Mas muito obrigado que nesse seu plano tão gracioso, Deus demonstra um amor incalculável por cada crente. E o nosso pedido a Deus hoje aqui, que aqueles que ainda não te conhecem, experimentem desse amor. Obrigado por cada jovem que vai se batizar hoje, que eles aprendam que essa presença trinitária é fundamental para a gente vencer as batalhas que virão nessa vida. Esse é o meu pedido e gratidão em nome de Jesus. Amém.